Economista, ele foi professor da PUC de São Paulo, economista-chefe do Citigroup do Brasil, diretor financeiro e de mercado de capitais do BNDES e secretário do Tesouro Nacional. Depois, tornou-se economista-chefe do Banco Safra e, atualmente, é diretor da Asa Investments, gestora de investimentos criada por Alberto Joseph Safra. A entrevista especial de hoje do Suno Notícias é com Carlos Caval. Caval, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Obrigado. Bom, vamos lá, Caval. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira e pegar algumas dicas. Aqui a gente queria começar falando um pouco sobre política. A sua carreira foi construída entre cargos públicos em governos e também no mercado, em instituições privadas. Na sua visão, qual que é a relevância da política para a economia e o mercado de capitais? O que você aprendeu nesses últimos anos? Então, quem trabalha no mercado financeiro, mas não só, quem está também no setor empresarial, sabe que muitas das decisões que são tomadas no setor privado dependem de políticas governamentais, de ações governamentais, e isso é ainda mais verdadeiro no caso de países emergentes, como o Brasil, que normalmente tem um setor público, né, maior, né, inclusive com empresas estatais, enfim, que acabam tendo um impacto maior na atividade econômica. E claro que quando a gente entra na discussão da política macroeconômica, né, notadamente da política fiscal, da política monetária, elas são muito decisivas para o comportamento dos mercados e portanto, tanto em bancos, como eu já trabalhei, e também na atividade de gestão, agora aqui na Asa Investments, é fundamental você acompanhar muito de perto não só a política econômica brasileira, no caso, mas tudo aquilo que está acontecendo no resto do mundo, né? Por exemplo, né, nesse momento, toda a expectativa com relação ao pacote fiscal norte-americano, né, que está em votação agora, proximamente, no Senado dos Estados Unidos. Os próximos passos dos bancos centrais, todos os olhos sempre estão focados nas decisões do Federal Reserve, que, por exemplo, ontem, né, teve o seu presidente reconfirmado pelo presidente Biden, né, para mais um mandato à frente do Fed. Então, importa muito e, nesse sentido, nós temos grande parte da nossa atividade diária voltada para a análise política em si, para entender, né, o que motiva as decisões do governo, que linha ele está adotando, né? E isso se torna, vamos dizer, ainda mais importante, né, e crucial quando a gente entra num período eleitoral como aquele que nós estamos entrando agora no Brasil, com as eleições presidenciais do ano que vem. Ótimo, isso me deixa um bom terreno para as duas próximas perguntas, que eu acho que pode ser em uma. Primeira, qual que é a linha do governo atual? E a outra é como as eleições podem afetar o mercado no ano que vem? Bom, vou começar pela segunda. O impacto sempre é muito grande, notadamente naquelas eleições que são mais competitivas, né? Nós tivemos, no passado, né, nas reeleições do presidente Lula e na sucessão dele com a eleição da presidente Dilma, eleições que foram relativamente tranquilas, porque havia uma sensação de continuidade de uma política econômica que era, então, de responsabilidade fiscal, né? O presidente Lula entrou num contexto, né, de bastante turbulência, mas, nos anos que se seguiram, né, praticou, né, uma política de manutenção do tripé macroeconômico, como se chamava à época, notadamente o compromisso, né, com a lei de responsabilidade fiscal. Isso garantiu eleições, né,
subsequentes muito mais tranquilas, né, do que aquelas que vivemos a partir de 2014. E por que isso? Porque exatamente houve a ruptura da âncora fiscal, né? O Brasil, que tinha encontrado um polo de estabilidade econômica, com inflação mais baixa, né? Contas públicas controladas, uma melhora muito grande das contas externas, acúmulo de reservas internacionais, portanto, ele conquistou, né, os quesitos da estabilidade econômica e se transformou, inclusive, num país grau investimento, né, pelas agências de rating, ele, de repente, perdeu o rumo, né? E, a partir de 2014, flertamos novamente de modo aberto com o populismo fiscal, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Para colocar a nau de volta, né, no rumo correto, nós tivemos que reconstruir a nossa institucionalidade fiscal por intermédio do teto de gastos, né? Então, no governo do presidente Temer. Se seguiu aí um esforço reformista muito grande nos anos seguintes, que teve continuidade na gestão atual do presidente Bolsonaro, né? Notadamente com a aprovação da reforma da Previdência. Mas nós tivemos, a partir da pandemia, em 2020, né, sinais crescentes de que o governo atual, mesmo com a sua orientação mais liberal e reformista até então, que esse governo vinha cada vez mais inclinado a ceder às tentações populistas de ampliação do gasto público. E isso, nos últimos meses, ganhou uma dimensão concreta na proposta do governo, né, da emenda constitucional, a PEC dos precatórios, que na prática joga por terra o esforço de consolidação fiscal feito a partir de 2016 com o teto de gastos. E aí entramos novamente numa coisa que imaginávamos que já era, né, parte do passado, né, uma eleição presidencial onde você tem uma fragilização, né, do nosso arcabouço fiscal, feito pelo atual presidente da República, portanto, né, lançando um quadro de muita incerteza para o ano que vem, no momento eleitoral, e onde o principal candidato da oposição também não defende, né, esse tipo de arcabouço, notadamente o teto de gastos, né? Então, isso vai colocar, certamente, já houve a antecipação da eleição, né? Tanto em termos dos dois polos principais, que, em torno dos quais ela vai gravitar, o atual presidente e o ex-presidente Lula, né? E os problemas que esse ciclo eleitoral pode gerar já foram antecipados para 2021. Notadamente, né, um dólar excessivamente alto, né, com impactos inflacionários, né, os juros de longo prazo também muito elevados, queda da Bolsa de Valores, o que contrata, né, um PIB no ano que vem medíocre, a nossa previsão é de crescimento zero, e com riscos de termos o Brasil caindo novamente numa recessão em 2022, com uma inflação que hoje, né, voltou, infelizmente, aos 2 dígitos. O seu ponto da inflexão populista, né, emprestando um pouco da própria expressão que você acabou de usar do governo, surpreendeu o mercado, não, acho que não tanto pela via do presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente pela via do ministro Paulo Guedes, que foi o nome do mercado ali, né, que ajudou a regimentar o apoio do próprio mercado ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Quando houve essa tentativa de flexibilização do teto, Caval, muita gente ficou esperando o que o Paulo Guedes diria a esse respeito, e ele subscreveu as intenções do presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, minimizou a tentativa de alteração do teto de gastos e tem dito que o Brasil ainda terá um teto, mesmo com a aprovação da PEC, né, só muda o reajuste, né, a regra que calcula o reajuste do teto de gastos, e justificou, inclusive, a tentativa de gastar mais, afirmando que a arrecadação federal está muito acima do que se esperava. Como que você avalia essa argumentação do ministro? Olha, para quem furou o teto de gastos, né,
eu diria que é papo furado, tá? E vou dizer objetivamente o que eu quero dizer, né? O próprio ministro, ele citou inúmeras vezes, né, a frase, ele cunhou a frase, né, que após a reforma da Previdência, o que o Brasil tinha que fazer não era furar o teto, né, e sim afundar o piso, era continuar no trabalho de redução das despesas obrigatórias, né? Uma das maneiras mais evidentes e claras de fazê-lo era a reforma administrativa, mas que o seu governo, o presidente Bolsonaro, não apoiou, né? Então, nós não avançamos naquilo que o ministro chamava de afundar o piso, né? E aí, quando chega, né, no momento eleitoral, o discurso dele é alterado na direção de dizer que a receita cresceu muito, queremos gastar só um pouquinho, né? Bom, não é só um pouquinho, porque a gente já está falando de gastos extra-teto de 100 bilhões de reais. Na verdade, a gente acha que é um pouco mais do que isso, em torno de 113 bilhões de reais, né? Então, não é um pouquinho, não. Mas o que importa é que, no ano que vem, as despesas, pela primeira vez desde 2016, elas vão crescer em termos reais, elas vão crescer 2,5%, né? Em termos reais, quando na média dos anos anteriores ela, por força do teto, crescia em torno de zero, né? Então nós vamos voltar a ter, né, uma trajetória de aumento real do gasto, numa circunstância que a nossa dívida PIB já é muito mais alta do que ela era, né, naquele momento inicial que o teto foi promulgado. Então, nesse sentido, né, é muito difícil imaginar que após a eleição, né, a gente tenha condição, pelo gasto obrigatório que a gente está contratando agora, né, de voltar àquela trajetória anterior. Consequência disso é que, muito provavelmente, nós vamos chegar em 2023 com a necessidade de elevarmos novamente a carga tributária para exatamente dar conta desse aumento de gastos que o governo está propondo agora, por motivos claramente eleitorais. Eu queria uma avaliação geral sobre a própria PEC dos precatórios, né? O governo tem enfrentando dificuldades na tramitação no Senado e eles estão lutando muito para manter dois pontos centrais: o estabelecimento do subteto no pagamento dos precatórios, né, para tentar fugir do que o próprio Paulo Guedes chamou de meteoro, né, numa ideia, desculpe, de que foi imprevisto, e, claro, a própria alteração do teto de gastos. Institucionalmente e na visão dos investidores de fora, especialmente, o que representa a PEC dos precatórios? Ela é tão ruim quanto parece, Cavão? Eu acho que sim, acho que ela é até pior do que parece. Há muitos que olham a PEC e não se importam com a ideia de que você vá postergar, pedalar, né, o gasto determinado por sentenças judiciais transitadas em julgado, né? Mas talvez com o viés de quem já esteve no Tesouro Nacional, eu acho um absurdo que a solução para a questão fiscal seja feita com o calote puro e simples das decisões judiciais de um poder soberano, que é o judiciário, transitadas em julgado, né? Há quem julgue, não é o meu expertise, que essa decisão, inclusive, é inconstitucional. À luz de decisões anteriores do Supremo, caberá a eles depois a se pronunciar sobre esse assunto, se ela passar no formato que ela é proposta, né? Acho que até há, do ponto de vista conceitual, motivos para que os precatórios fossem inteiramente excluídos do teto, tá? Desde que você voltasse lá em 2016 e corrigisse o teto para baixo, né, fizesse uma redução equivalente aos precatórios no seu valor de então, né, de forma a não apenas tirar do teto e artificialmente criar um espaço adicional, né, de 90 bilhões, o que também não faria sentido. E tirar do teto, acho que se justifica, porque é uma despesa em relação à qual
O governo não tem nenhum controle, nenhum tipo de gerenciamento possível, porque ela é determinada por uma decisão de um poder independente, né? E, portanto, muitas pessoas que, inclusive, estavam lá no momento da criação do teto até já manifestaram essa posição de que isso seria um caminho possível. Tá? Agora, você fazer ou o subteto ou a exclusão do teto pura e simples, sem o ajuste no seu patamar, né? Meramente para a expansão do gasto obrigatório, né? Ligado, inclusive, ao Auxílio Brasil, não se justifica. Né? Acho que haveria maneira do governo reduzir outras despesas. Né? Eu falei da reforma administrativa, agora está tarde. Né? Mas ele poderia haver uma redução de emendas parlamentares, né? E outros gastos não necessários. Pontuando aqui, Greg, que o gasto primário da União, total, é de 1,6 trilhão de reais. Tá? O aumento proposto para o Auxílio Brasil é de 50 bilhões. Né? Então, dizer que não é possível, né, manter o teto e que eu tenho que dar calote nos precatórios, eu tenho que mudar indexador, é indicação de uma má vontade em buscar, né, redução de gastos em ano eleitoral. Né? Então, a PEC é ruim, sim, né? E eu tenho insistido que não faz sentido para um governo que tem recursos, né, simplesmente opte em não pagar uma dívida que ele tem com os detentores de precatórios para dizer que vai manter o teto de gasto, né, e, com isso, expandir gasto em outras direções. Só queria pontuar que eu não tenho, muito pelo contrário, né, nenhuma oposição ao Bolsa Família, à sua expansão, né, porque é um dos programas sociais mais eficientes que o governo tem. Né? Realmente chega o dinheiro nas pessoas mais necessitadas. Mas há vários outros programas sociais que o governo tem que não fazem isso. Né? Por exemplo, o abono salarial. Então, já há muito tempo há propostas concretas de uma reformulação desses programas sociais para realmente beneficiar o pobre. O presidente da República também sempre rejeitou essa alternativa, assim como ele rejeitou, né, a reforma administrativa. Então, para aquele que nos ouve, né, acho que não há nenhuma oposição minha, e eu acredito que da maioria dos meus colegas economistas, à ampliação do Bolsa Família ou à criação do Auxílio Brasil. O que é inaceitável é a maneira como o governo está querendo fazer isso, furando e, na prática, acabando, né, com o teto de gastos. Seu ponto é importante e o cenário que você traça, Caval, ele é um pouco tenebroso assim, para os próximos anos. Né? Você está falando de um ano de muita turbulência em 2022 e de um governo que vai assumir em 2023, provavelmente também com um perfil de expansão fiscal, seja ele qual for, e ao mesmo tempo impondo uma necessidade de aumento de tributação. Existe alguma possibilidade, na sua visão, da gente sair dessa armadilha de expansionismo fiscal, de aumento de inflação, de crescimento praticamente nulo? Dá tempo de mudar ainda? Não nos termos em que o debate está colocado. Né? Um quer gastar mais e o outro quer gastar mais ainda. Não, aí não há solução. Inclusive porque a hipótese da elevação da carga tributária num país que já tem uma carga tributária elevadíssima e um sistema tributário caótico, né, como o nosso, é uma solução que pode, no curto prazo, até cobrir o rombo. Né? Se você tem um rombo e aumenta o imposto, você resolve esse rombo temporariamente. Mas a gente sabe que essa contínua elevação da carga tributária no Brasil compromete o chamado crescimento potencial da economia. E o que você está fazendo essencialmente? Você está tirando dinheiro do setor privado, que é mais eficiente, mais produtivo, mais dinâmico, e decidindo que esse dinheiro, quem vai gastar não é o setor privado, é o governo, né? Que é sabidamente menos produtivo e menos eficiente. Né?
Então, com isso, você vai comprometendo o crescimento de longo prazo da economia, né? O teto de gasto veio justamente para dizer, não, vamos parar de subir impostos e vamos tentar controlar os gastos, né? Durou 5 anos e está sendo enterrado agora, infelizmente, nas mãos de um governo dito liberal. Caval, eu queria a sua análise a respeito desse cenário ainda, falando sobre essas dificuldades que a gente está enfrentando. O Brasil hoje está em estagflação? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos o PIB do segundo trimestre ligeiramente negativo, menos 0,1, né? E a expectativa é que o PIB do trimestre que passou, o terceiro, ele tenha ficado em torno de zero, né? E não é nada muito melhor do que a gente imagina que ocorra no quarto, né? Para o ano que vem, as previsões de PIB elas ainda são ligeiramente positivas, né? Mas ainda me parece que não estão, vamos dizer assim, todos os riscos, né, definidos. Nós vamos conhecer em breve o PIB do terceiro trimestre, e se ele for ligeiramente negativo, tal como o segundo, você já configuraria 2 trimestres negativos, o que é tecnicamente considerado uma recessão. E a inflação, aí não precisa nem dizer, né? Ela rodando aí na casa de 10, 11%, né? Muito elevada e ensejando claramente a necessidade de uma resposta muito dura do Banco Central nas próximas reuniões do Copom, daqui a 2 semanas, e na reunião de fevereiro do ano que vem, para evitar que o processo inflacionário perca controle, né? A perda de controle sobre esse processo, que é um risco hoje concreto nesse ambiente tumultuado em que estamos e em que o dólar, né, continua bastante pressionado e piorando as expectativas de inflação futuras. Então, eu acho que hoje claramente está configurado, né, essa situação que estatisticamente a gente pode vir a conhecer brevemente de estagflação. Você citou o papel do Banco Central, ele está sozinho nesse campo de batalha, né? Porque agora ele não pode contar mais com a política fiscal para conter a inflação, muito pelo contrário, se tornou uma fonte de pressão inflacionária. Qual que é a trajetória da Selic que você espera por parte do Banco Central nos próximos reuniões do Copom? Então, nós temos hoje uma previsão acima do consenso, que é uma alta até 13% no primeiro trimestre do ano que vem. E achamos que o Banco Central acelerará o ritmo de alta da Selic já na reunião próxima de 8 de dezembro, subindo a Selic em 200 pontos base, né, 2 pontos percentuais, repetindo essa dose na reunião do início de fevereiro e depois em março, né, chegando ao patamar de 13%, né? Isso está colocado em função de uma situação de deterioração muito grande da inflação no curto prazo, né? Ela deve fechar o ano de 2021 em 10,7%, que é a nossa previsão, mas que está contaminando as expectativas para 2022 e também para 2023, né? Aquilo que nós chamamos de desancoragem, né, das expectativas inflacionárias, que tem a ver, em boa medida, com a desancoragem fiscal, né, que o governo está promovendo. Então, como você bem disse, né, jogaram, né, na mão do Banco Central a necessidade dele ser muito mais duro em termos de política monetária, né, por conta desse desajuste fiscal, que é exatamente o contrário que a gente vinha conseguindo, né, com a âncora fiscal do teto de gastos, né? Um juro pouco acima de 6% quando veio a pandemia, e chegamos até 2% no momento mais grave dela, né? E agora a gente vai voltar a ter juros mais parecidos com os que tínhamos antes da vigência do teto de gastos. Não é por acaso. Terminando e ainda voltando para a questão política, o governo tem dito que vai trabalhar pela agenda de reformas ainda, né? Nos últimos dias, inclusive, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem cobrado o governo para um apoio maior da reforma administrativa e voltaram a falar, inclusive, da reforma do imposto de renda, que praticamente morreu no Senado até aqui. Como que é a sua análise disso, Calval? Você acha que ainda existe espaço para que as reformas avancem até o fim desse governo ou Inês já é morta?
Não, acho que há algumas leis ordinárias de marcos regulatórios, o marco regulatório das ferrovias, a chamada BR do Mar, sobre navegação de cabotagem, a nova lei cambial, que o Banco Central propôs já há muito tempo, são menos polêmicas e que podem ser aprovadas, né? Mas a reforma administrativa, inclusive os termos em que ela está colocada na Câmara, nem vale a pena, né? Porque o avanço é tão pequeno e há, inclusive, alguns retrocessos, é melhor que ela não avance. E na mesma direção, né, a reforma do imposto de renda proposta pelo governo e aprovada na Câmara é muito ruim, é novamente um retrocesso, né? Então, nesse caso, é melhor, de fato, para o país que elas não avancem. E agora sim, a última, você precisava fazer. Como que você enxerga o mercado de capitais em meio a essa turbulência toda? A gente está agora, nos últimos dias, com o Ibovespa renovando mínimas, né? E não dá nem para falar que é exatamente por causa do exterior ou por causa do balanço das empresas, que ainda assim foi interpretado como mais positivo do que negativo. Tem muito fator macro, tem muita política fazendo preço e fazendo preço para baixo. Isso deve durar pelo menos até 2023. A gente vai passar um 2022 tão conturbado assim nos investimentos? Então, isso vai depender do que conversamos antes, né? Como que vai ser conduzida a campanha eleitoral e quais as perspectivas para o crescimento econômico futuro, né? Quando a gente encerrou, estávamos ali no segundo trimestre, com expectativas mais favoráveis de crescimento da economia brasileira, enfim, os números da pandemia vinham recuando. Houve um momento de grande otimismo no mercado de capitais, o patamar da bolsa voltou a se recuperar intensamente, tivemos muitas ofertas iniciais, ofertas subsequentes de ações de empresas, enfim, e de repente tudo isso acabou, né? Não por culpa da pandemia, porque felizmente estamos aí colhendo aí boas notícias, né, em termos do número de casos, mortes, vacinação, etc. Mas por culpa do próprio governo, né? Então, infelizmente, né, juro alto dificulta o crescimento do mercado de capitais, não só a bolsa, como os instrumentos de renda fixa, né? E a política econômica que o governo optou em fazer nos últimos meses é uma política econômica que conhecemos, né? Gasta mais, isso combina com juro mais alto. E aí o mercado de capitais, por si só, mesmo com o mérito das empresas, dos seus resultados, não consegue, né, sobreviver nesse ambiente tóxico de juros elevados. E aí volto à sua primeira pergunta, né? Por que tudo depende tanto da política, né? Porque nesse momento que está estragando o crescimento econômico no Brasil, que está determinando um patamar de inflação muito mais alto do que no resto do mundo, é Brasília. Carlos Caval, diretor das Investments. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Valeu pela entrevista. As portas do Sul Notícias permanecem sempre abertas. Valeu mesmo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. É isso, pessoal. Boa conversa, né? Não se esqueçam de deixar o like, que é sempre muito importante. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que gostaria de ouvi-lo ou de assisti-lo, a depender da plataforma onde você está acompanhando o nosso conteúdo aqui. E não se esqueça de seguir o Suno Notícias nas redes sociais, no YouTube, aqui na plataforma de podcast que você nos ouve, enfim. Estamos em todos os lugares. E não se esqueça também, todos os dias, se tem pregão, tem live do Suno Notícias, às 9 horas da manhã, a nossa Morning Call, e às 19 horas, a nossa live em que nós explicamos o que aconteceu ao longo do dia, além, claro, de conteúdos especiais como esse, as nossas entrevistas especiais. Obrigado, bons negócios sempre!